É a primeira vez, eu poderia dizer, nunca antes na história do Brasil ou do PT, eu participei de alguma coisa do PT em que a gente tivesse a morte de um companheiro e o aniversário de outro. E é estranho. É estranho porque a gente não pode, em hipótese alguma, deixar de lamentar a morte do Guxiguem, mas também a gente não pode deixar de estar alegre porque o nosso Padilha está fazendo 23 anos de idade e, portanto, está no começo da vida. Eu queria, companheiro Rui Falcão, companheiro Edinho, companheiros ministros e ministra, companheiros deputados estaduais, deputado federal, prefeitos, secretários, vereadores, militantes do nosso partido, companheiros e companheiras da imprensa, deixar de falar que eu fiquei com dúvida hoje pela manhã se a gente deveria fazer esse encontro. Eu fiquei com dúvida se deveria vir aqui ou não, porque ontem eu voltava de Brasília comentando com o Rui Falcão, quando a gente recebeu a notícia da morte do Guxiguem, que eu tinha ido visitar o Guxiguem antes de ontem. E eu me arrependi de ter ido visitar o Guxiguem, porque como a gente convive há 33 anos, ou há 35 anos a gente convive, desde 1978, quando ele fez parte da primeira chapa liderada pelo companheiro Augusto, que eu fiz amizade com os bancários, e ela se mantém até hoje, é que eu vi o Guxiguem, não era mais um ser humano que eu tinha conhecido. Eu saí do hospital, conversei com a Beth, com a mulher dele, com os 2 filhos dele, com a filha dele, e eu saí com a impressão de que eu não deveria ter ido, Arlindo, porque não era mais um ser humano, era um cadáver em cima de uma cama, à espera de um descanso. Eu acho que um homem que foi guerreiro como foi o Guxiguem não merecia ter sofrido o tanto que sofreu com essa quantidade de tratamento que ele teve que submeter. Em 2002, quando eu fui candidato a presidente, o Guxiguem tinha tido um câncer, tinha passado por um longo tratamento, tinha tirado uma parte do estômago, acho que do intestino, e eu fui visitar o Guxiguem em casa, e eu falei para a mulher dele, ô Beth, se você quiser ajudar a salvar o Guxiguem, você tem que tirar ele de dentro de casa e a gente tem que dar uma ocupação para ele. E convidei o Guxiguem para vir coordenar a minha campanha em 2002. O Guxiguem saiu de Indaiatuba, veio para cá, montou um lugar aqui para ele ficar e trabalhou durante toda a campanha de 2002, junto com a Luísa Mercadante, junto com o Zé Dirceu, junto com o Palocci, junto com o Luiz Dulce, e me levou à vitória nas eleições de 2002. Esse companheiro, na verdade, eu queria que ele fosse ministro da Previdência, porque ele estava se especializando, tinha escrito um livro sobre Previdência, e ele não quis ser, porque ele tinha um sócio que era um cidadão que tinha pertencido a não sei a que governo, que ele não queria misturar as coisas. Pois bem, então eu levei ele para cuidar da comunicação do nosso governo. Ele produziu um livro, Rui, que eu acho que nós precisaríamos recuperar esse livro para distribuir para muita gente, porque o Brasil é um país que não costuma cultuar seus heróis. A gente não aprendeu a ter heróis nesse país. Quando a gente pergunta quem é o herói, a gente só lembra de Tiradentes. Só lembra de Tiradentes. Então, nós fizemos um livro coordenado pelo Guxiguem, em que esse livro, ele fez uma pequena biografia das 100 maiores personalidades deste país. Esse livro
certamente não é conhecido da maioria de vocês, mas é um livro que merecia ser distribuído, porque nós estamos tentando resgatar uma parte da história e das pessoas que fizeram história neste país. Pois bem, ainda na comunicação, vocês estão lembrados de uma propaganda que nós fizemos, que aparecia o Ronaldão caindo, machucando o joelho na Inter de Milão, e nós fizemos uma propaganda em que a gente falava: eu sou brasileiro e não desisto nunca. Aquilo foi uma ideia do Guxiguem para a gente levantar a moral do povo brasileiro, porque a gente estava habituado a andar com a autoestima muito baixa. A gente tinha vergonha até de ser brasileiro. A gente ia para o exterior, a gente tinha até vergonha de mostrar o nosso passaporte, porque mostrar um passaporte de um país latino-americano já era ser suspeito pela Polícia Federal, traficante de cocaína, ou que ia procurar emprego, era muito ruim. Eu e o Suplicy uma vez fomos parados no aeroporto de Estocolmo. Acho que os caras viram o Suplicy e pensaram que ele tinha uma cara de traficante, sabe? Ou que era contrabandeando de menor e estava me contrabandeando para lá, estava me levando. Então, a gente fez aquela campanha que foi extraordinária. O Guxiguem foi uma das vítimas da mentira de uma parte da imprensa deste país. Eu sei o que o companheiro Guxiguem sofreu com as infâmias que levantaram contra ele. Muitas vezes o irresponsável que levanta uma acusação sem ter prova não leva em conta a história da pessoa, não leva em conta que a pessoa tem mulher, que tem filhos, não leva em conta que o filho dessas pessoas estuda numa escola e que passa a ser vítima dos seus próprios companheiros, e depois de sofrer tantos anos como ele sofreu, de um lado com a doença, do outro lado com a perseguição, quando prova que ele é inocente, pelo menos a imprensa que o acusou deveria ter vergonha na cara e publicar uma manchete amanhã pedindo desculpas ao Guxiguem. Poderia. Pedir desculpa não é feio para ninguém. Deveria o jornalista canalha que acusou o Guxiguem sem prova pedir desculpas. Falar: Guxiguem, desculpa. Eu te acusei sem saber o que estava acusando. Eu te acusei porque meu chefe mandou te acusar. Eu te acusei porque acreditei numa mentira de outra pessoa. Mas graças a Deus, o Guxiguem era maior. Era de uma dignidade incomensurável que nenhuma manchete de jornal, por mais maldosa que fosse, iria destruir o lado revolucionário do companheiro Chininha, que ajudou a gente a construir a CUT, esse partido, e ajudou a recuperar o Sindicato dos Bancários. Eu, Padilha, eu não sei se é alegria ou tristeza, de conviver todo o período da doença do Guxiguem, antes de ser presidente, depois que virei presidente, já como ministro, e quando eu fui internado, em outubro de 2011, com câncer, quem estava no hospital internado? O Guxiguem. E passamos a nos visitar. Eu podia andar com mais facilidade que ele, eu ia no quarto dele visitar ele. E ele já estava naquele momento com parenteral. Ele já não conseguia mais comer pela boca, ele comia por um aparelho que colocava comida aqui. E eu vi esse companheiro definhando. Eu nunca tinha visto uma pessoa definhando em vida como o Guxiguem definhando. Nos últimos 20 dias eu fui visitar ele no Hospital 9 de Julho. E eu pedi para o companheiro que trabalha comigo que fosse lá gravar o Guxiguem. Gravar um depoimento, porque a gente não costuma pensar que as pessoas vão morrer, a gente não grava depoimento. E eu queria gravar um depoimento do Guxiguem.
Aí, quando o Stuka foi lá para gravar Padilha e Ri, ele já não tinha mais força para... Ele já cansava quando ele começava a falar e já não pôde mais fazer a gravação. Mas esse companheiro era um companheiro que ele não se vendia e não se entregava nunca. Ele acreditava na sua capacidade de recuperação, como poucas vezes eu vi alguém acreditar. Em 2001, quando ele teve um outro câncer, eu fui no hospital visitar ele e tinha uma reunião do diretório do PT, do Diretório Nacional. Eu cheguei do hospital do Sírio-Libanês, falei na reunião do diretório, olha, quem quiser ver o Guxiguem vivo, vá visitar o Guxiguem, porque eu fui visitar ele agora, ele acho que não vai durar uma semana, porque ele estava definhando em cima da cama. Pois esse Chininha não só sobreviveu, como viveu mais 14 anos depois que ele teve essa primeira internação no hospital Sírio-Libanês. Ele se foi enquanto matéria. Mas a coisa boa é que as ideias não morrem. As lutas que a gente faz enquanto estamos em vida, ela perdura como ensinamento para a gente repetir ou como ensinamento para a gente não fazer. E certamente o Guxiguem nos ensinou a fazer mais. Ele era ruim, ele era duro, era um bom orador. Eu lembro na greve dos bancários de 79, a greve estava já andando para uma situação que não tinha saída. E o pessoal dos bancários radicalizado, viu, Giovândia? Radicalizado. Naquele tempo tinha um bando muito duro no sindicato, dentre os quais o Guxiguem. E eu fui convidado para ir acabar com a greve. Porque uma greve é fácil começar, mas acabar é difícil. Sobretudo quando a peãozada e a massa está radicalizada. E foi aqui embaixo da Câmara dos Vereadores. Eu e a Lélia Abramo fomos lá para acabar com a greve a pedido do Augusto. E tínhamos combinado com o Chininha que ele ia fazer um discurso para ajudar a acabar com a greve. Eis que o Chininha, quando pega o microfone, se entusiasmou com a galera e nada de propor o fim da greve. Ou seja, então ficou para mim e para a Lélia Abramo acabar com a greve. Conseguimos acabar, muitas vaias, mas acabamos com a greve. Eu lembro que quando eu acabei de falar, tinha um pessoal que me chamava de pelego, traidor da classe operária. O dado concreto é que a gente conseguiu fazer os bancários acabar com aquela greve. Este companheiro se foi. Agora, posso dizer para vocês, eu estou nesse partido desde a ideia inicial de criar um partido até agora. Eu acho que poucas vezes um partido teve um militante da qualidade, da visão e da perseverança do companheiro Guxiguem. E quero dizer uma coisa que ele me disse, e certamente disse a todos que foram visitar ele no hospital. É preciso recuperar o nosso partido, Lula. É preciso recuperar o nosso partido. O nosso partido não pode ser um partido apenas eleitoral. O nosso partido não pode ser um partido apenas para disputar a eleição. Se fosse só para disputar a eleição, a gente não precisava ter criado um partido. Não precisava. O nosso partido foi criado para a gente disputar a eleição, para eleger vereador, para eleger deputado, prefeito, governador, presidente. Mas ele foi eleito, sobretudo, para a gente estar 24 horas por dia ajudando a organizar a luta do povo brasileiro em prol de melhores condições de vida. É para isso que existe um partido político. Não é um partido político.
recentemente, e eu vou repetir uma coisa aqui que eu já disse, e vou repetir, porque quando as coisas é boa, a gente tem que repetir sempre. Eu já disse, no mês de junho, houve um movimento na sociedade brasileira que chamou a atenção de todos nós. Era um movimento que clamava por melhores condições de vida. O pessoal queria melhorar a cidade, queria melhorar a saúde. Não importa quem foi ou quem não foi, era o povo brasileiro. Não importa quem gostava do PT ou não gostava, era o povo brasileiro. Não importa se era da CUT ou não, era o povo brasileiro. Não importa de que partido, de que religião. O dado concreto é que o povo foi às ruas clamar por melhores condições de vida. E o que eu digo? O que eu digo? Nós temos que aprender uma lição. O partido é que poderia estar puxando esses movimentos. O partido é que poderia estar puxando esses movimentos. E não é contra o nosso prefeito Fernando Haddad, não é contra a nossa presidenta Dilma, ou contra o Lula, ou contra qualquer pessoa. É a favor deles, é a favor do povo brasileiro. Porque foi esse moço aqui que durante a campanha inventou a coisa sábia. Vocês conseguiram resolver o problema dentro de casa, mas para fora de casa, da porta para fora, vocês não resolveram. E da porta para fora é muita coisa. E o povo agora quer resolver da porta para fora. O povo quer resolver da porta para fora. E ao invés da gente achar que isso é ruim, nós temos que achar que isso é bom. E se tem um partido nesse país, que não tem que se esconder ou ter medo de povo na rua, esse partido é o Partido dos Trabalhadores, porque foi da rua que ele nasceu. Portanto, queridos companheiros, eu acho que esse ato de hoje é um ato de homenagem ao companheiro Guxiguem, mas também é um ato de homenagem a esse companheiro. É um ato de homenagem a esse companheiro. Eu não posso falar de eleição, viu, Diva? Porque eu já fui multado em 15 mil reais. Ô, Rui, e o PT não pode pagar, tem que pagar do meu bolso. Eu tenho que pagar do meu bolso, já paguei 15 mil. Então, não posso falar, tá? Mas a verdade é o seguinte, gente, sem nenhum problema pessoal contra ninguém. Mas eu acho que São Paulo merece dar uma chance a São Paulo, tirando os tucanos do governo de São Paulo. Eu acho que esse estado mais poderoso da República, eu sou pernambucano, mas eu sou grato a São Paulo, porque tudo que eu tenho na vida, eu conquistei aqui em São Paulo. Tudo que eu tenho na vida eu devo a São Paulo. Então, gente, esse estado precisa recuperar a sua autoestima. Esse estado precisa recuperar a sua graça. Esse estado é muito importante para ser governado por um passarinho que tem voo curto e bico muito grande. Esse estado já merece uma constelação. Esse estado já merece uma constelação. Vocês imaginam uma combinação entre o PT governando o estado e o Haddad governando a prefeitura, os nossos prefeitos da grande São Paulo, como é que a gente pode mudar? Eu vou dizer para vocês, a esperança que eu tenho
é que a gente possa fazer em São Paulo igual ou mais do que o que a gente está fazendo no Brasil. Porque São Paulo tem mais dinheiro, porque São Paulo as coisas já estão mais acabadas. Então, companheiros e companheiras, é o seguinte, eu vou parar de falar. Eu espero que ninguém me multe, porque eu não falei de eleição, pelo amor de Deus. Sabe? Já está faltando o dinheiro do leite lá em casa. Quando a dona Marisa começar... E eu queria só pedir para vocês uma coisa, companheiros. Eu acho que nós precisamos voltar a ter orgulho do nosso partido. Aqui em São Paulo, nós precisamos começar a voltar a usar a nossa camiseta vermelha. A colocar a nossa estrela no peito. E a gente não tem que ter vergonha, porque as críticas que eles fazem ao PT é pelas nossas virtudes, não é pelos nossos defeitos. Então, companheiras e companheiros, esse é um ano de luta. Esse é um ano de muita briga. E o ano que vem mais ainda. E todo mundo aqui aprendeu já que a gente não ganha nada se a gente ficar cochilando. Nós temos que ir para a rua, reorganizar o nosso partido. Nós vimos o esforço que foi para eleger esse companheiro aqui. Nós vimos o esforço que foi. Então agora vamos começar a trabalhar com antecedência para que o nosso partido volte a ser aqui em São Paulo o grande partido que nós já fomos fora de época de eleição, em eleição e depois da eleição. Viva o Partido dos Trabalhadores, viva o Padilha e viva o Buxiguei!